Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão. Para quem não sabe, eu sou advogada e esse vídeo foi uma sugestão da Luara Cruz. Ela disse que também é da área jurídica. Ela tem curiosidade em saber como é a rotina no escritório e quais são as minhas preferências. Então, Luara, muito obrigada pela sugestão. Ela deixou esse recado no vídeo de 100 inscritos aqui do canal e então, por isso, eu resolvi gravar hoje esse vídeo para vocês. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho importante falar para você que, quem sabe, é estudante de direito, está pensando em seguir essa profissão. São algumas observações interessantes assim que eu acho que talvez vocês tenham curiosidade. Então, eu me formei na faculdade no final de 2011, prestei o exame da ordem no final de 2012, porém eu solicitei a minha carteira no final de 2013, que foi quando eu comecei a advogar. Então faz mais ou menos 1 ano e 7 meses que eu trabalho como advogada. Lembrando que o que eu vou falar a partir de agora é considerando a minha experiência nesse tempo de profissão que eu tenho, tá? Então eu espero ajudar você de alguma forma compartilhando a minha experiência nesse início de carreira. Eu vou compartilhar com vocês qual é a minha realidade enquanto advogada. Eu moro em uma cidade bem pequena, a minha cidade tem mais ou menos 5.000 habitantes e o meu escritório também é um escritório bem pequeno. Eu trabalho em um escritório próprio, tá? E é um escritório bem pequeno. Eu não trabalho para nenhum escritório grande, como eu sei que é a realidade de muitos profissionais que moram em cidades maiores. Nesse ponto, eu acho que você deve avaliar qual é a sua realidade e o que é mais vantajoso para você. Se é você trabalhar como empregado para um escritório maior, que eu sei que é a realidade de muitos advogados que moram em cidades grandes, né, que trabalham para um escritório maior, tem o seu salário por mês, ou se é mais vantajoso você montar o seu próprio escritório, no início com certeza um escritório menor. Então no meu caso, eu achei melhor montar o meu próprio escritório, por isso é um escritório pequeno. Eu trabalho sozinha, eu sou a única advogada aqui do escritório e eu não tenho secretária, estagiário, eu não tenho nenhum outro funcionário aqui no escritório. E assim, eu não tenho ainda secretária ou estagiário por questões financeiras mesmo. Então, eu vou começar a falar agora um pouquinho sobre a questão financeira para um advogado autônomo em início de carreira. Não é fácil. E esbarra naquela questão assim, novamente, de você avaliar se vale mais a pena você trabalhar para um escritório e ter o seu salário todo mês, né? Mas nesse caso, na minha opinião, você não tem uma perspectiva de crescimento a longo prazo, embora você tenha todo mês o teu dinheiro garantido, né? Ou se vale mais a pena você trabalhar de forma autônoma, sozinho, com uma perspectiva de crescimento a longo prazo, inclusive financeira, mas nos primeiros meses, nos primeiros anos, você não tem todo mês aquele dinheiro certo. Então, essa questão financeira também para um advogado que começa a sua carreira é muito complicado, porque as ações demoram para dar um retorno. Eu acho que todo profissional que trabalha de forma autônoma enfrenta essa dificuldade, né? Não só os advogados. A questão financeira, no meu caso, ou seja, se você vai trabalhar sozinho de forma autônoma, funciona mais ou menos assim. Existem as ações que você vai ter um retorno imediato, ou seja, que você não vai trabalhar por percentual, né? Você vai ter que cobrar um valor fixo do teu cliente. E assim, existe uma tabela de honorários da OAB que serve para você ter como parâmetro
para saber quanto você deve cobrar do seu cliente conforme a natureza da ação. Então, existem ações que você não tem como trabalhar por percentual no final do processo, né? Que você vai cobrar o valor fixo do teu cliente. E são essas ações que não rendem muito, que acabam mantendo o seu escritório no começo. As ações que vão render mais para você, elas são ações a longo prazo, né? Que você vai trabalhar por percentual com o teu cliente. São ações que demoram mais para terminar e, consequentemente, você vai demorar mais para receber. Enfim, conseguir ficar mais tranquilo, né? Mais estável nessa área financeira. Enfim, a questão financeira, na minha opinião, é uma das dificuldades que o advogado em início de carreira vai encontrar. É questão de tempo para que as suas melhores ações comecem a te trazer um resultado. Então, já que eu falei da questão financeira, que é uma das dificuldades que você vai encontrar no começo da tua carreira, eu vou falar sobre mais um ponto negativo, na minha opinião, da minha profissão. O que me deixa frustrada na minha profissão é que, na maioria das vezes, você não consegue trazer um resultado imediato para o teu cliente. Quando o teu cliente chega no escritório com determinado problema, em geral, ele precisa de um resultado rápido, ele espera uma resposta do judiciário de forma rápida. É claro que em questões mais urgentes, logo no início do processo, você consegue trazer parte do resultado dessa ação para o teu cliente, por meio de liminares, enfim. Mas eu me refiro ao tempo que um processo demora até chegar no final, até você conseguir o cumprimento daquela sentença. Isso, na maioria das vezes, demora, né? E o seu cliente quer uma resposta do judiciário o mais rápido possível. Então, muitas vezes, essa rapidez não depende só de você, e isso acaba me deixando meio frustrada em determinados casos. Então, essa demora que existe no judiciário, falando assim de uma forma geral, porque é claro que existem exceções, né? É o lado mais ruim da profissão, digamos assim, no meu ponto de vista, tanto porque você não consegue ter uma resposta tão rápida quanto gostaria para o seu cliente, quanto pelo fato de você depender disso, de um processo chegar ao final, de você cumprir aquela decisão para receber os seus honorários. E você sabe, né, gente? O advogado, ele vive de honorários, então, na maioria das vezes, demora muito para receber também o retorno financeiro. Falei então desses pontos negativos, digamos assim, né? Eu vou falar sobre alguns pontos positivos da profissão. Eu acho que assim, o primeiro ponto positivo, é claro, é você poder ajudar as pessoas e trazer uma solução para elas por meio da tua profissão. Quando você consegue um bom resultado para o seu cliente, sem dúvidas, você fica muito feliz também. É uma satisfação pessoal, sabe? Além de você ajudar aquela pessoa, muito embora essa seja a tua profissão, é uma questão pessoal, assim, uma realização pessoal também. É muito bom quando você consegue resolver o problema daquela pessoa, trazer um resultado bom que ela esperava naquele processo, naquele problema que ela tinha. Além disso, no meu caso, que trabalho de forma autônoma, sozinha, eu acho que um ponto positivo é você escolher a forma como você vai trabalhar no teu escritório, é você fazer o teu horário de trabalho, enfim, é você que determina as regras do teu escritório, a forma como você vai trabalhar. Falando agora sobre as minhas preferências. Processos penais, criminais, eu quase não tenho aqui no escritório. Os únicos processos penais em que eu atuo são processos em que eu fui nomeada para atuar pela assistência judiciária. Então, eu trabalho muito mais na área civil, com ações indenizatórias, cobrança, família, previdenciárias, trabalhistas. Em geral, essas são as ações que eu mais tenho aqui no escritório.
Uma questão que eu queria falar é assim: eu tenho especialização em direito previdenciário e pretendo fazer, quem sabe, uma especialização em direito do trabalho. Mas assim, embora eu tenha especialização nessa área, não tem como eu trabalhar só com isso no meu escritório, tá? Porque como eu falei para vocês, eu moro em uma cidade pequena, o meu escritório é pequeno, então a minha realidade é essa. Se eu trabalhar só com direito previdenciário, por exemplo, o meu escritório não se mantém. Então, todos os casos que chegam até o meu escritório, em geral na área civil, como eu falei, eu atendo. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre a minha rotina aqui no escritório. Em geral, o trabalho é mais interno, dentro do escritório, estudando os processos, estudando os casos, elaborando as petições, fazendo o protocolo das petições, fazendo atendimento. O atendimento, na maioria das vezes, é feito no escritório, mas você pode ir também até o seu cliente, né? Mas assim, mesmo que as atividades sejam basicamente essas, você não vai ter uma rotina sempre igual no teu escritório. Até porque cada processo que você pegar, cada caso que você pegar é diferente. Então você sempre vai estar estudando um assunto diferente dentro do direito. Isso que eu acho legal. Não existe uma rotina, uma atividade sempre igual dia após dia. Além dessas atividades internas, o advogado também tem atividades lá no fórum, como as audiências, por exemplo. São esses, então, os assuntos que eu queria falar com você sobre a minha profissão. Se você ainda assim tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que se for uma dúvida que eu possa responder, com certeza eu vou responder para você. E para encerrar, eu quero dizer que eu gosto muito da minha profissão. Eu acho que, como todas as profissões, você vai encontrar dificuldades, principalmente no começo da sua carreira. Tem coisas que a faculdade não ensina para você, que você só vai aprender no seu dia a dia. Então é só com experiência, é só com o tempo que você vai aprendendo a lidar com certas situações. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, que vocês tenham conseguido me entender e assim, o meu maior objetivo em gravar esse vídeo foi compartilhar a minha experiência até aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu comentário e também inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.